Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Plantão Unimed, hoje falando de pneumologia infantil. Viemos até o Hospital da Unimed para conversar com o Dr. Davi de Paula, médico pediatra, que juntamente com o Dr. Renato Fiori e a equipe aqui do Hospital Unimed, realizaram um trabalho de pesquisa super bacana, demonstrando algumas descobertas aí que foram feitas a partir desse trabalho a respeito de possíveis doenças, patologias ou disfunções, né, dos pulmõezinhos dos recém-nascidos aqui no Hospital Unimed, mas que mostrou, sim, né, que se pode detectar precocemente algumas alterações aí do recém-nascido, mesmo recém-nascido a termo, que nasce de cesariana. Mas para contar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho e os resultados desse trabalho, o que se obteve aí, né, de novas descobertas que irão possibilitar o manejo, o tratamento desses recém-nascidos que tiveram alterações, vamos conversar então com o Dr. Davi. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar contigo aqui, Helene. Olha, muito bacana saber, não é, que o Hospital Unimed, aí, capitaneado neste trabalho aí pelos seus médicos cooperados, né, como tu e o Dr. Fiori também, que estiveram realizando essa pesquisa aí, tiveram realmente assim um destaque importante junto a uma publicação internacional, aí, a Pediatric Pulmonology, que publicou, então, esse trabalho mostrando e demonstrando, né, a outros colegas da especialidade, a outros médicos, sobre o que vocês obtiveram. Mas conta um pouquinho para a gente, então. É uma coisa não tão comum se realizar um trabalho científico num hospital de interior, né, de uma cidade que não é uma cidade universitária, né? O nosso hospital, aqui o Hospital Unimed, é um hospital normal, né, mas que tem essa característica de atender, ele já tem até uma tradição em atender na neonatologia. Tem uma unidade neonatal já a certa data, a certo tempo, e com uma equipe também bastante experiente. Nessa equipe, nós contamos com a presença de uma pessoa muito especial, um professor, que é o Dr. Renato Fiori, e ele nos estimula muito a essa questão da pesquisa, a inquirir, a perguntar, a questionar, e a partir daí, eventualmente, surgem coisas como essa, uma pesquisa científica. Uma pesquisa que surgiu a partir de um desafio, aí, um trabalho de mestrado, e que vocês colocaram, então, em prática para saber realmente o que há, né, de novidades aí que até então não se sabia e que vai facilitar a abordagem dos recém-nascidos que têm problemas respiratórios, não é? Exatamente. Nós sabemos que os prematuros, os bebês que nascem com menos de 37 semanas de idade gestacional, eles muitas vezes apresentam uma certa imaturidade do pulmão. E isso leva a dificuldade respiratória, necessidade de tratamento, necessidade de auxílio respiratório. Os bebês a termo, acima de 37 semanas, muitas vezes apresentam alguma dificuldade também. Mas a origem, a causa, né, a etiologia dessa dificuldade respiratória nunca foi bem esclarecida. O desafio nesse trabalho é tentar descobrir o porquê, qual a causa, qual a origem, né? E junto com isso, algum teste que possa predizer quando esse bebê vai apresentar alguma dificuldade respiratória. Então, esses a termo, acima de 37 semanas. Olha
Olha só, porque nos bebês prematuros já é de conhecimento de larga data aí que eles têm uma imaturidade pulmonar e que vão ter problemas em graus pequenos, médios ou até grandes, dependendo da precocidade do nascimento, né, da imaturidade, né, do bebê no nascimento quando vem antes do termo. Mas os bebês que nascem no tempo certo, que é o termo, né, no prazo certo, porém de cesariana, isso é um detalhe, não é? Muitas vezes tem esses problemas respiratórios de uma forma não tão bem esclarecida até então, né, do porquê, se o bebê teoricamente está a termo, está maduro para nascer, o pulmãozinho deveria funcionar muito bem, mas nem sempre é assim, não é? E eles apresentam muitas vezes essa dificuldade respiratória, ela não é tão intensa quanto nos prematuros, mas muitas vezes ela tem uma relativa intensidade, sim, necessitando, às vezes, até a ajuda de algum aparelho. Então, há uma preocupação com esses bebês a termo. A gente sabe que no prematuro, quando a gente fala em imaturidade do pulmão, isso hoje está muito claro que essa imaturidade se deve à deficiência de uma substância muito importante, que a gente chama de surfactante. O surfactante, ele é produzido em pequena quantidade nos prematuros. Quanto mais prematuro, quanto mais longe das 37 semanas, que seria a termo, menor a quantidade desse surfactante, e a gente sabe que maior a possibilidade deles terem essa dificuldade respiratória. Tanto que, nos prematuros, a gente utiliza muito precocemente um tratamento que é feito com base nessa substância mesmo. E faz toda a diferença usar logo esse tratamento, fazer logo a utilização dessa medicação. Como se essa substância surfactante abrisse o pulmãozinho para respirar, é isso? É isso. Para a gente ser um pouquinho mais específico, na verdade, o que ocorre? Uma comparação simples. Quando a gente vai encher um balão, né, aquela primeira força que a gente faz para abrir o pulmão, ela é muito maior do que a força que se faz ao assoprar para manter o pulmão cheio, ou o balão cheio, né? Então, essa força inicial, né, de quando o pulmão está menos substância surfactante. O que ocorre é o seguinte: essa substância surfactante impede que o balãozinho, que é o alvéolo, o pulmão, né, se feche totalmente. Ela impede que as paredes do pulmão se colabem, fiquem juntas. Então, essa força, né, essa força para abrir o pulmão não é tão intensa, não é tão forte. Ou seja, quando o bebê nasce, não precisa fazer tanta força para respirar. Exatamente, e para seguir, inclusive para seguir respirando. Ocorre nos prematuros que como ele tem essa deficiência de surfactante, o pulmãozinho vai se fechando, partes do pulmãozinho vai se fechando e cada vez vai se tornando até mais difícil de abrir, porque o bebê também vai cansando, né? Então a gente sabe que logo tem que usar o surfactante para que não feche o balãozinho, para que não tenha que fazer uma força muito grande depois para reabrir o pulmão. Então essa é uma... Mas no nosso trabalho, isso ocorre também em bebês a termo, e especialmente os bebês a termo em que nasceram provenientes de parto cesáreo, de cesariana. Essa foi a dúvida que levou a esse trabalho. Porque, de certa forma, né, Davi, vamos assim usar uma linguagem, né, comparativa, né? A maturidade, digamos, né, do bebê, quando acontece as contrações do parto normal, né, o sinal de que ele está maduro para nascer. A cesárea, de certa forma, ela é uma data marcada que
é mais ou menos na data do termo da maturidade do bebê, mas a gente sabe que alguns bebês vêm antes, outros vêm um pouquinho depois da data prevista. Então, talvez alguns dias de diferença de nascimento, né, possa também fazer diferença nessa quantidade de substância surfactante e trazer probleminhas para os bebês que nascem de cesárea. E já indo um pouquinho mais adiante, nós sabemos que, e recomendamos sempre, né, o parto normal, que é mais saudável, digamos assim, que a cesariana, menos complicações, enfim, quando é possível, lógico, às vezes não tem outra maneira, né? Mas, então, talvez seja uma das possíveis complicações que um bebê pode ter, né, quando nasce por cesárea em detrimento do parto normal. Seria isso? Tanto que hoje é um consenso praticamente entre os obstetras que, em se tratando de cesariana eletiva, mesmo que tecnicamente é considerado o bebê a termo acima de 37 semanas, há necessidade de ter uma margem de segurança. Qual seria essa margem de segurança? A interrupção da gestação, no caso de cesariana, a partir de 39 semanas. Então, justamente por essa questão, por a gente não ter certeza de que esse bebê com 37 semanas está bem maduro. E existe uma técnica já conhecida e muito estudada lá na PUC pelo Dr. Fiore e a equipe dele, que é a técnica de microbolhas estáveis. Essa técnica consiste em, logo imediatamente após o nascimento, retirar uma quantidade de suco gástrico através de uma sondinha que é colocada pelo nariz, e esse suco gástrico é analisado em um microscópio, numa técnica muito simples que não requer corante, requer única e exclusivamente uma certa, vamos dizer, pipetagem, né? Um estímulo para a produção de microbolhas, bolhas muito pequenas que têm uma característica e que podem ser vistas facilmente em um microscópio comum, que nós temos aqui, encontramos facilmente nos nossos laboratórios, nos nossos hospitais ambulatórios. Essa técnica, ela consegue identificar, e já sabidamente nos prematuros, que quando há imaturidade do pulmão, quando há deficiência de surfactante, a gente ali no microscópio vê uma quantidade menor de microbolhas. Microbolhas são um número abaixo de 15, é considerado um número baixo de microbolhas, que está correlacionado com a imaturidade do pulmão e dificuldade respiratória e o que a gente chama no prematuro a doença da membrana hialina. Então, nesses bebês a termo, nós aplicamos a mesma técnica de retirada do suco gástrico logo após o nascimento. Adicionamos uma outra técnica que é uma novidade. Não se sabia se daria certo, inclusive. Se retirou não só esse suco gástrico do estômago, como também da boca do bebê. Na verdade, isso é feito de rotina nos nossos bebês logo que nascem. A diferença aqui é que a gente guardou a secreção. Então, nascia o bebezinho, nós retirávamos a secreção da boca, né? Guardávamos. Depois, no berçário, eles fazem o lavado, em vez de desprezar a secreção lá do estômago, a gente guardava. Depois, esse material era congelado, ia para Porto Alegre, então haviam lá avaliadores que não sabiam, não tinham conhecimento de que bebê se tratava e faziam, então, a aplicação dessa técnica no microscópio ali das microbolhas, para ver o que será que
ocorre diminuição de microbolhas e, consequentemente, diminuição de surfactante e maturidade pulmonar nos bebês a termo também, provenientes de cesariana? Será que isso ocorre? E será que isso está relacionado com dificuldade respiratória? Então, isso foi o que se aplicou. Uma coisa muito bacana que ocorreu, muito importante, e que eu gostaria de, nesse momento, fazer uma lembrança. A participação da equipe do Hospital Unimed. Porque foi aplicado um protocolo que saiu da rotina. Então, a enfermagem do bloco cirúrgico teve uma participação muito importante. Era ela que coletava e guardava o material que saía da boquinha. Os próprios colegas obstetras tiveram uma participação importante, tinham que esperar um pouquinho para a gente coletar aquela, e todos participaram e estavam empenhados, ficaram interessados em ver os resultados e sempre perguntavam, né, e participavam. E também a enfermagem do berçário, que fazia a coleta, né, do material do estômago. Então, nesse processo de coleta de material, e foi um número grande de bebês, praticamente 600 bebês em que isso se realizou ao longo de praticamente um ano, né, de tal forma que foi muito importante para nós essa participação. Maravilhoso, hein? Mas depois dos nossos comerciais nós vamos saber qual a aplicação prática de tudo isso, né? Fique conosco. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Davi de Paula aqui no Hospital Unimed, na UTI neonatal, numa salinha ao lado aqui, não é? Onde o Dr. Davi, médico cooperado, pediatra, nos falava há pouco aí de um trabalho magnífico realizado com os neonatos de cesariana aqui do Hospital da Unimed, onde se descobriu, através da retirada ali de um pouquinho de saliva, suco gástrico, né, da criança recém-nascida, substâncias que podem direcionar se essas crianças vão ter problemas respiratórios e até, quem sabe, em que nível, né, de problema respiratório, de acordo, então, com a detecção de maiores ou menores quantidades de substância surfactante. Bem, isso resumidamente foi o trabalho, né? O doutor Davi explicou há pouco aí no bloco anterior. Quem perdeu pode acessar no nosso site lá, no Prog Viver Bem, ou no YouTube, que vai ver a explicação certinha novamente, né? Mas agora, doutor Davi, nós gostaríamos de saber, a partir daí, dessa descoberta, então, né, quais são as aplicações práticas desse novo conhecimento para as crianças que têm problemas respiratórios ou especialmente na prevenção ou no manejo das possíveis alterações respiratórias, então, desses recém-nascidos ou até crianças maiores, quem sabe, não é? Esse trabalho, então, ele obteve resultados muito positivos e estatisticamente significativos, como a gente diz. Nos mostrou 3 coisas. Uma foi uma confirmação e outras 2 coisas novas, né? Primeira confirmação é que realmente a secreção do suco gástrico ela é bastante eficiente em identificar quando a criança vai ter alguma dificuldade respiratória. Isso é da mesma forma que ocorria no prematuro. Segundo, respeitado alguns ajustes de quantidades dessas microbolhas, o resultado da secreção do estômago é idêntico ao resultado da secreção da boca, que é uma técnica muito mais simples. É idêntico, é exatamente igual. Isso é uma novidade. Até então, só se utilizava do estômago nos prematuros para identificar
para poder se fazer essa técnica da microbolha. Então, a coleta ficou muito mais simples. Ficou muito mais simples. Isso foi uma verdadeira novidade. O resultado, existe um númerozinho que a gente usa para identificar quando isso é significativo, isso realmente é verdadeiro. É um número que a gente atribui lá uma letrinha P, P menor que 0,00001. Então, não tem dúvida de que é a mesma coisa você coletar da boquinha ou do estômago, sendo que é muito mais prático da boca. E o outro resultado importante que se viu é que esses bebês a termo, quando eles apresentam a dificuldade respiratória, eles têm uma quantidade menor dessas bolinhas. Então, essa técnica, ela mostra que quando existe um número menor de microbolhas, o bebê ele tem uma probabilidade maior de ter dificuldade respiratória. Isso também deu estatisticamente significativo. Essa mesma letrinha P menor do que 0,05, que também é um número bem importante e significativo, e nos diz exatamente isso. Essa dificuldade respiratória que os bebês apresentam, a causa dela é deficiência de surfactante. A imaturidade a origem é a mesma dos prematuros, a deficiência dessa substância que faz abrir os alvéolos ali, abrir o pulmãozinho. E antes desse conhecimento, como é que se tratava isso? Porque agora, pelo que eu vejo, a abordagem de tratamento vai mudar quando se detecta isso. Na verdade, isso já vem mudando, isso já tem outros trabalhos com outras técnicas que vão também nessa mesma direção de que o bebê a termo, muitas vezes, ele tem esse grau de imaturidade, de deficiência dessa substância. Então, isso muda da seguinte forma. Quando, até aqui, a tendência era apenas ficar observando aquele ciclo. A gente chamava de adaptação da criança ou a taquipneia transitória. Está aprendendo a respirar. Exatamente. Se usava, está aprendendo, nós mesmos pediatras usávamos essa expressão. Hoje a gente sabe que tem uma causa, então a gente pode usar essa técnica que foi estudada para identificar se existe essa deficiência realmente, se houver a deficiência, a diminuição das bolinhas, deficiência de surfactante, a tendência é aquele bebê ter uma dificuldade maior, mais importante, e hoje em dia já se usa em bebês a termo a medicação que leva ao amadurecimento do pulmão. Não em todos os casos. Por que não em todos os casos? Porque essa medicação é uma medicação que requer um procedimento técnico que não é muito simples. Ela pode ter alguns efeitos colaterais nessa aplicação da técnica. Então, não é em todo o bebê que tem dificuldade respiratória que nós vamos fazer a aplicação do surfactante. Mas nós já temos alguns critérios. O bebê, mesmo a termo, que tem essa técnica que nós fizemos nas microbolhas alterada e tem uma dificuldade respiratória importante, que requer quantidade alta de oxigênio, que requer uso de aparelho para ajudar na ventilação, essa criança pode eventualmente ter critérios para se fazer o uso do surfactante. É uma abordagem diferente, porque até então nós pediatras nos dizíamos, e a maioria ainda fala, até então nada temos a fazer, né, teoricamente. Só esperar, nada podemos fazer. Então a gente está mudando o olhar em relação a esses bebês. Diminuir a angústia dos pais, não é? Já é uma grande coisa, porque
Então, se cria uma tensão muito grande, uma ansiedade por ver o sofrimento respiratório, né, de uma criança que tem dificuldade. Então, que bom que hoje, nesses casos aí, né, extremos, já temos uma luz aí, não é? Há uma novidade em tratamento, uma abordagem diferente e que, né, facilita aí a vida do recém-nascido. E a gente sabe que essa medicação ela tem um efeito praticamente imediato. A gente faz o uso da técnica que requer colocar um tubinho no pulmão, às vezes tem que fazer algum grau de anestesia para poder aplicar, mas rapidamente a criança melhora. Olha só que maravilha, né? Já abre lá o pulmãozinho, né? Respira tranquilo, acabou o sofrimento respiratório aí, o sofrimento da família, né? Principalmente aí do papai e da mamãe, mas vamos estender a todos aí, né? E, claro, também da equipe, né? Porque quando não se tem o que fazer, a ansiedade também se estende a todos que estão ali ao redor cuidando, né, do bebê. Mas, Davi, nosso programa hoje está chegando ao final. Nós queremos te agradecer muito, parabenizar aí por essa descoberta, por essa dedicação, por esse trabalho maravilhoso que vem ao encontro aí de muitas alegrias, com certeza, né, na abordagem e no sucesso aí dos tratamentos que hoje vamos dispor, então, né, para os neonatos que tiverem problemas. E eu deixo aí no final, né, um espacinho para tu deixar aí o teu recado aos colegas e também aos nossos telespectadores, a quem trabalha na área da saúde, aos futuros papais e mamães, quem sabe, né? Eu agradeço então, Eliane, a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa vivência aí com a comunidade. Agradeço muito. Gostaria aqui de fazer mais uma vez, dar uma ênfase à participação da equipe aqui do hospital, que é maravilhosa, né? Tu falavas em diminuir a angústia dos pais e tal. Aqui isso acontece muitas vezes muito em função da equipe de enfermagem, né, que é muito eficiente aqui, né, e a gente tem a nossa participaçãozinha, os nossos colegas, Dr. Fiore, Dr. Fábio, Dr. César, Dr. Alexandre, Dr. André, se eu esqueci alguém, mas enfim, todos da equipe, realmente a gente tem um espírito de trabalhar muito junto e fazer o melhor. Nós sabemos disso, há muitos anos acompanhamos as festas aí, não é? Da UTI neonatal da Unimed, onde vêm os pais e os bebês que ficaram na UTI, e há um consenso geral de agradecimento à equipe que é coesa, que é unida, que é batalhadora, que se envolve, sim, diretamente, né, com a família, com os cuidados, com a atenção, com o carinho, com a dedicação, os estudos, né? Realmente a competência é muito grande, a dedicação também, e só nos resta parabenizar a todos aí e que continue cada vez mais aí, né, com essa dedicação, porque, nossa, são coisas que não se tem palavras para agradecer, Davi. Quem é pai, quem é mãe, né, sabe o que é receber um bom atendimento, né, de pessoas competentes e dedicadas. Então, tá aí, parabéns, muito obrigada por estar conosco no Viver Bem e um abraço a toda essa grande equipe aí mais uma vez. Viver Bem.